Meu marido morreu e me deixou apenas um item em seu testamento, um celular bloqueado com senha. Meus filhos riram de mim enquanto assumiam o controle da empresa de 250 milhões de reais, da mansão e de todos os carros de luxo. Humilhada e sozinha, tentei de tudo para desbloqueá-lo durante meses. No meu aniversário, de 70 anos à meia-noite, em ponto, o celular desbloqueou sozinho e começou a tocar. Uma voz familiar cortou o silêncio do meu pequeno e vazio apartamento. Feliz aniversário, meu amor. Você finalmente chegou aos 70. Agora o verdadeiro jogo começa. O que o Arthur disse em seguida me fez derrubar o celular. Minhas mãos tremiam tanto que o aparelho caiu no tapete puído. Mas a voz dele continuou saindo pelo alto-falante, revelando segredos que mudariam tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida, meu casamento e o verdadeiro legado que ele havia construído nas sombras. Mas para entender como cheguei a esse momento, preciso voltar 3 meses. 3 meses exatos do dia do funeral do Arthur, quando o meu mundo perfeito desmoronou como um castelo de areia na maré. Arthur morreu em uma tarde de terça-feira de um ataque cardíaco fulminante em seu escritório cercado por plantas arquitetônicas e contratos não assinados. Ele tinha 68 anos, mas trabalhava como se tivesse 30. A secretária o encontrou debruçado sobre a mesa de nogueira que eu havia lhe dado no nosso aniversário de 20 anos de casamento. Ela chamou uma ambulância, mas já era tarde. O coração dele havia parado de bater 15 minutos antes de alguém abrir aquela porta. 15 minutos em que meu marido morreu sozinho, sem a minha mão segurando a dele, sem a minha voz dizendo que tudo ficaria bem. Essa culpa me corrói mais do que a dor da ausência dele. O caixão de mogno brasileiro ainda estava aberto na funerária, quando o Marcelo, meu filho mais velho, já estava com o celular colado na orelha, coordenando uma reunião com os advogados. Ele nem sequer esperou que fechassem a tampa. A Carolina revisava documentos em seu tablet, sentada na primeira fila, vestindo aquele vestido de seda preta que custou mais de 25 mil reais. Seus olhos secos não olharam nenhuma vez para o corpo do pai. O Daniel, o caçula, pelo menos fingia estar triste, mas eu o conhecia bem demais depois de 35 anos. Aquele menino nunca teve uma opinião própria. Sempre foi a sombra dos irmãos, concordando com o que eles decidissem. Eu estava sentada sozinha na segunda fila. Sozinha. Depois de 45 anos de casamento, ninguém sentou ao meu lado. As coroas de flores enchiam a sala com aquele cheiro doce e enjoativo que embrulhava meu estômago. Rosas brancas, lírios, gardênias. Arthur odiava flores. Dizia que eram um desperdício de dinheiro com algo que estaria morto em 3 dias. Mas lá estavam elas, centenas delas enviadas por parceiros de negócios que nunca o conheceram de verdade, que nunca o viram fazer café às 5 da manhã ou passar a noite em claro quando as crianças tinham febre. 45 anos e ninguém sentou comigo. O senhor evangelista, advogado da família, chegou bem no momento em que a cerimônia começou. Era um homem alto, magro, de cabelos prateados penteados para trás e com uma pasta de couro que parecia guardar todos os segredos do universo. Ele se inclinou para sussurrar algo para o Marcelo. Vi os olhos do meu filho brilharem. Aquele brilho de ganância que eu conhecia tão bem. O mesmo brilho que ele tinha quando era menino e encontrava moedas no sofá. Mas isso não era sobre moedas. Era sobre um império. A cerimônia durou 30 minutos exatos. O pastor falou de um Arthur que eu mal reconhecia. Um homem caridoso, generoso, amado por todos. Palavras vazias que flutuavam no ar-condicionado da funerária. Ninguém mencionou que o Arthur passava 18 horas por dia trabalhando. Ninguém disse que ele construiu seu império imobiliário do zero, que ele veio de baixo com 1.000 reais no bolso e um sonho maior que a fome que sentia. Ninguém falou do homem que desabou sobre plantas de construção, porque seu coração não suportou nem mais 1 minuto de pressão. Ninguém falou do homem real. Quando acabou, Marcelo foi o primeiro a sair. Nem sequer se aproximou do caixão para uma última despedida.
A leitura do testamento foi 2 dias depois. O senhor evangelista nos convocou ao seu escritório no 22º andar, em um prédio de vidro na Faria Lima. As paredes eram de um tom creme pálido, decoradas com diplomas emoldurados e fotografias do senhor evangelista apertando a mão de políticos e empresários. A mesa de conferência era tão polida que eu podia ver o meu reflexo nela. Eu parecia velha cansada, pequena. Marcelo sentou-se na cabeceira da mesa, como se já fosse o dono do lugar. Carolina estava à sua direita, checando o celular. Daniel, à sua esquerda, nervoso, batucando os dedos na madeira. Eu fiquei na outra ponta, o mais longe possível do advogado, como se minha presença fosse um detalhe desconfortável que ninguém queria encarar. O senhor evangelista abriu a pasta e tirou vários documentos. O som de papel contra papel preencheu o silêncio tenso. Ele pigarreou, ajeitou os óculos e começou a ler com aquela voz monótona que os advogados usam para desumanizar até as decisões mais dolorosas. Eu, Arthur Moraes, em pleno gozo das minhas faculdades mentais, declaro este documento como meu último testamento e vontade. Cada palavra caía como uma gota de ácido no meu peito. Para meu filho. Marcelo Lego, 40% das ações da Moraes Imóveis, incluindo todos os projetos em desenvolvimento em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Marcelo sorriu um sorriso predatório que me deu náuseas. Para minha filha Carolina, Lego 30% das ações, junto com a mansão principal no Morumbi e todo o seu conteúdo. Carolina simplesmente assentiu, como se confirmasse uma transação bancária. Simplesmente. Para meu filho, Daniel Lego, os 20% restantes das ações, mais a coleção de carros clássicos e a propriedade de férias em Trancoso. Daniel soltou o ar aliviado. 3 filhos, 90% de um império de 250 milhões de reais, dividido entre eles. Eu esperei. Minhas mãos suavam no meu colo. O silêncio esticou-se como chiclete pegajoso. O senhor evangelista virou a página. Ele evitou o meu olhar. Para minha esposa Helena. O mundo parou. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo contra as minhas costelas. Lego meu celular pessoal guardado no cofre do meu escritório particular, com instruções específicas de que não seja adulterado ou forçado a abrir sob nenhuma circunstância. Silêncio. Depois risadas. Marcelo foi o primeiro. Uma risada seca e cruel que ecoou pelas paredes de vidro. Carolina cobriu a boca, mas os ombros tremiam. Até o Daniel, meu bebê, aquele que eu embalava quando tinha pesadelos, soltou uma risadinha desconfortável. Um celular. Marcelo limpou lágrimas imaginárias dos olhos. O pai teve senso de humor até o fim. Ele trabalhou até ter um ataque cardíaco. E a única coisa que deixa para a mãe é um celular velho. Isso tem que ser algum tipo de erro. Carolina olhou para o senhor evangelista incrédula. A mãe ganha só um celular, enquanto a gente ganha o império inteiro. O senhor evangelista manteve aquela expressão neutra que os advogados aperfeiçoam com anos de prática. O testamento é claro e foi redigido pelo senhor Moraes 3 semanas antes de seu falecimento. Foi verificado por 3 testemunhas independentes. Não há erro. É patético. Marcelo encostou-se na cadeira de braços cruzados, sobre o peito estufado e arrogante. 45 anos de casamento e ele te deixa um celular que provavelmente nem funciona mais. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Não foi uma quebra alta e dramática. Foi silenciosa, como quando uma rachadura fina aparece em uma porcelana antiga e você sabe que ela nunca mais será a mesma. Isso é tudo. Minha voz soou estranha distante, como se viesse de outra pessoa. O senhor evangelista assentiu. Há uma cláusula adicional. A senhora Moraes tem permissão para permanecer na mansão por 30 dias. Depois disso, ela deve desocupar a propriedade. 30 dias. 45 anos reduzidos a 30 dias. Carolina já estava fazendo os cálculos. Podemos acelerar isso. A mãe não precisa de tanto espaço de qualquer maneira.
Podemos encontrar um apartamentinho para ela em algum lugar razoável. Razoável. A palavra me fez rir. Uma risada amarga que surpreendeu até a mim. Razoável como abrir mão da minha carreira para criar vocês. Razoável como as noites que passei em claro quando vocês estavam com gripe. Razoável como os aniversários, as formaturas, cada sacrifício que fiz enquanto o pai de vocês construía o império dele. Não seja dramática, mãe. Marcelo estava guardando papéis na pasta. O pai tomou a decisão dele. Ele obviamente tinha as razões dele. Talvez você devesse se perguntar o que fez para merecer só um celular. Aquelas palavras me perfuraram como uma faca enferrujada. O senhor evangelista me entregou uma pequena chave do cofre do escritório particular do senhor Moraes. O celular está lá dentro. Eu a peguei. Não pesava quase nada, mas naquele momento parecia que eu estava carregando o peso de toda a minha vida fracassada. Meus filhos saíram daquele escritório discutindo sobre números, porcentagens, planos de expansão. Nenhum deles olhou para trás. Continuei sentada, olhando para aquela chave minúscula na palma da minha mão enrugada, perguntando-me como uma vida inteira poderia caber num objeto tão pequeno. Fui pegar o celular na mesma tarde. O escritório do Arthur estava exatamente como ele havia deixado no dia em que morreu. A planta do projeto, ainda estendida sobre a mesa de Nogueira, uma xícara de café pela metade ao lado do mouse do computador, o cheiro de couro e fumo de cachimbo impregnado nas cortinas cor de vinho. Tudo estava congelado no tempo, como se ele fosse entrar a qualquer momento, ajeitando a gravata e me perguntando o que eu estava fazendo ali, interrompendo o trabalho dele. O cofre estava embutido na parede atrás de um quadro enorme, uma obra abstrata em tons de laranja e cinza, que eu sempre odiei, mas que Arthur insistia ser um investimento valioso. Afastei a moldura pesada. Minhas mãos tremiam quando inseri a chave na fechadura. O mecanismo fez um clique suave e delicado, completamente desproporcional ao peso do que eu estava prestes a descobrir. Lá dentro havia um único objeto. Um celular, um modelo antigo daqueles que ninguém usa mais, com uma tela pequena e botões físicos. Estava desligado. Tirei-o com cuidado, como se fosse uma relíquia frágil ou uma bomba prestes a explodir. O plástico estava frio contra a minha pele. Era mais pesado do que eu esperava. Encontrei o botão de ligar e o pressionei. A tela piscou. O logotipo da marca apareceu. Depois, uma imagem de fundo, uma fotografia nossa no dia do nosso casamento. Eu, com 25 anos, em um vestido marfim, flores no cabelo, sorrindo, como se o mundo inteiro me pertencesse. Arthur ao meu lado, tão jovem, tão cheio de sonhos, que ainda não sabíamos se iriam se realizar. Parecíamos felizes, tão estupidamente felizes. Então a tela de bloqueio apareceu. Digite a senha. 6 círculos vazios esperando por números que eu não sabia. Tentei o óbvio primeiro. A data do nosso aniversário, 030879. Erro. A tela tremeu, rejeitando minha tentativa. Tentei a data de nascimento dele, 150456. Erro de novo. A data de nascimento do Marcelo. Erro. Da Carolina. Erro. Do Daniel. Erro após erro após erro. Depois de 10 tentativas falhas, um aviso apareceu em letras vermelhas. Muitas tentativas incorretas. Tente novamente em 30 minutos. Eu afundei na cadeira de couro do Arthur, aquele móvel enorme, onde ele passava horas assinando contratos e tomando decisões que movimentavam milhões. Ainda cheirava a ele aquela colônia cara que ele usava misturada com o cheiro de papéis velhos e ambição. Segurei o celular contra o peito e, pela primeira vez desde a morte dele, chorei de verdade. Não chorei no funeral. Não chorei na leitura do testamento. Mas ali sozinha no escritório dele, cercada pelas coisas dele, com aquele celular estúpido nas mãos, eu desabei. As lágrimas caíam quentes e amargas, encharcando a minha blusa creme. Chorei pelos 45 anos. Chorei pela mulher que eu tinha sido, a arquiteta brilhante que abriu mão da carreira para ser esposa e mãe.
Chorei por todos os jantares em família em que meus filhos mal olhavam para mim. Chorei porque o meu marido morreu sozinho neste escritório, o coração dele explodindo de pressão, e eu não estava lá para segurar a mão dele. E chorei porque uma parte de mim estava furiosa com ele. Furiosa porque ele me deixou isso. Essa humilhação, esse enigma cruel. Por que não me deixar algo normal? Dinheiro, um imóvel, uma carta explicando por que ele me odiava tanto. Mas não um celular bloqueado. Como se mesmo depois de morto, Arthur continuasse com seus jogos de controle. Passei os 30 minutos seguintes vasculhando o escritório dele em busca de pistas. Verifiquei cada gaveta da escrivaninha. Encontrei extratos bancários, contratos de construção, fotografias antigas de projetos concluídos. Na gaveta inferior direita, havia uma caixa de charutos cubanos que ele nunca abriu e uma garrafa de uísque de 30 anos que ele guardava para comemorações especiais. Nada que se parecesse com uma senha. Nada que explicasse por que esse celular era minha única herança. Quando os 30 minutos se esgotaram, tentei novamente. A data em que nos conhecemos. Erro. O número da rua da nossa primeira casa. Erro. Os últimos 6 dígitos do CPF dele. Erro. Muitas tentativas incorretas. Tente novamente em 60 minutos. O tempo de espera estava dobrando a cada vez. Era um sistema de segurança projetado para frustrar tentativas de invasão ou para torturar viúvas desesperadas. Deixei o escritório quando anoiteceu. Os 30 dias que eu tinha para desocupar a mansão estavam passando rápido. Marcelo já tinha mandado um avaliador para precificar os móveis. Carolina tinha contratado um designer de interiores para redecorar a nova casa dela. Daniel simplesmente evitava olhar para mim. Aquele covarde. Naquela noite, deitada na cama king size que dividi com Arthur por 45 anos, tentei o celular novamente. Tentei combinações de números que tinham um significado pessoal. O número do meu antigo escritório de arquitetura. Erro. O endereço da primeira propriedade que o Arthur comprou. Erro. O ano em que o Marcelo nasceu. Erro. Muitas tentativas incorretas. Tente novamente em 120 minutos. 2 horas. O telefone estava me punindo pela minha ignorância. Os dias se arrastaram como uma tortura lenta. Durante o dia, eu via meus filhos desmantelarem a vida que Arthur e eu havíamos construído. Marcelo vendeu 3 dos carros clássicos do pai na primeira semana. Carolina contratou uma empresa de mudanças para catalogar e embalar tudo de valor. Daniel se instalou na propriedade de Trancoso e postou fotos nas redes sociais, bebendo coquetéis na piscina de borda infinita. À noite, eu tentava decifrar o telefone. Tentei sequências numéricas, datas históricas que Arthur costumava mencionar. Números da sorte C, EPs de lugares onde moramos. Nada funcionava. O tempo de espera aumentava exponencialmente. 4 horas, 8 horas, 16 horas. O telefone estava ficando inacessível. Na terceira semana, Marcelo entrou no meu quarto sem bater. Eu estava sentada na cama com o celular nas mãos, lágrimas secas no rosto, ainda mexendo naquela coisa. A voz dele pingava desprezo. Mãe, é patético. É um celular velho. O pai provavelmente o deixou esquecido lá há anos e o advogado achou que era importante. O seu pai nunca esqueceu nada. A minha voz estava rouca de tanto chorar em silêncio. Tanto faz. Marcelo deu de ombros. Precisamos conversar sobre a sua situação. Os 30 dias acabam em uma semana. A Carolina achou um apartamento para você. Um quarto banheiro e cozinha na americana. É pequeno, mas suficiente para uma pessoa. Um quarto. É tudo o que você precisa. Você não vai ter visitas. Seus amigos pararam de ligar anos atrás porque você nunca tinha tempo para eles. Você estava ocupada demais, sendo a esposa perfeita. A crueldade na voz dele era como veneno. O aluguel é R$ 4.500 por mês. Nós vamos pagar os primeiros 6 meses. Depois disso, você vai ter que se virar. Me virar. Tenho 66 anos.
Não trabalho há 45 anos. Como é que eu vou me virar? Não é problema, meu mãe. O pai tomou as decisões dele. Talvez você devesse ter sido uma esposa melhor. Marcelo saiu do quarto, deixando aquelas palavras presas no meu peito como adagas enferrujadas. Naquela noite, tentei o celular novamente. Meus dedos tremiam sobre os números. Não restava quase nenhuma combinação lógica para tentar. Digitei o meu aniversário. Eu tinha 66 anos e faria 67 em 3 meses. Senha incorreta. Muitas tentativas. O dispositivo ficará bloqueado por 30 dias. 30 dias. A mesma quantidade de tempo que eu tive para deixar a minha casa. O celular desligou completamente. A tela ficou preta morta, sem responder a nenhum botão. Eu o sacudi. Desesperada. Tentei ligá-lo novamente. Nada. Arthur havia me deixado um quebra-cabeça impossível, e agora eu nem conseguia continuar tentando resolvê-lo. A mudança foi humilhante. 2 homens com uniformes cinzas embalaram os meus poucos pertences em caixas de papelão roupas, alguns livros, fotografias que ninguém mais quis. Coube tudo na parte de trás de uma van velha. 45 anos de vida reduzidos a 8 caixas. Carolina supervisionou pessoalmente para garantir que eu não pegasse nada de valor. Ela verificou cada caixa, cada sacola, como se eu fosse uma ladra na minha própria casa. É apenas o protocolo mãe, não se ofenda. Não se ofenda. Como se a humilhação fosse opcional. O apartamento era exatamente como Marcelo o tinha descrito. Um quarto com paredes bege desgastadas. Uma janela que dava para um beco sujo, um banheiro tão pequeno que a privada e o chuveiro mal cabiam. A cozinha americana consistia em um fogão elétrico de 2 bocas e uma geladeira que fazia ruídos inquietantes a cada 20 minutos. Os homens deixaram as caixas no meio do cômodo e foram embora. Sentei-me no colchão fino que acompanhava o aluguel. O celular do Arthur estava na minha bolsa, ainda desligado, ainda bloqueado, ainda zombando de mim. Lá fora, a cidade vivia a sua vida normal. Carros passavam. Pessoas riam. O mundo continuava girando enquanto o meu havia parado completamente. Tirei o celular e olhei para ele. A tela preta refletia o meu rosto. Eu parecia velha, destruída, derrotada. O que você queria que eu encontrasse Arthur? Perguntei ao aparelho morto. Por que fez isso comigo? O silêncio foi a única resposta dele. Os dias naquele apartamento transformaram-se em uma rotina de sobrevivência e obsessão. Todas as manhãs eu acordava naquele colchão fino que rangia a cada movimento, olhando para o teto manchado de água, imaginando como havia acabado ali. A mulher que eu fui um dia, a arquiteta brilhante, que desenhava edifícios que tinha sonhos maiores que o céu, havia desaparecido há tanto tempo que eu nem conseguia me lembrar do rosto dela. O celular permanecia na mesa de cabeceira improvisada, um engradado de madeira virado que encontrei no lixo do prédio. Continuava desligado morto. Estava bloqueado há 2 semanas e eu contava cada hora que passava até os 30 dias acabarem e eu poder tentar novamente. O dinheiro que Marcelo prometeu chegou apenas uma vez. R$ 3.000 depositados na minha conta com um bilhete manuscrito. Reduzimos o valor. Achamos que você gasta demais. R$ 3.000 para aluguel, comida, contas, remédios. Minha pressão arterial exigia pílulas que custavam R$ 400 por mês. Decidi pular doses para fazê-las durar mais tempo. Eu comia uma vez por dia. Pão barato do supermercado atacadista. Às vezes um pedaço de queijo quando estava em promoção. A fome tornou-se a minha companhia constante. Aquela dor surda no estômago que a gente acaba se acostumando a ignorar. Perdi peso. As minhas roupas ficavam largas nos meus ossos. Quando me olhava no espelho do banheiro, via uma estranha, um fantasma da mulher que eu costumava ser. Meus filhos não ligaram nenhuma vez sequer. Tentei falar com Marcelo na terceira semana. Disquei o número dele do orelhão da esquina, porque já não podia pagar um celular. A secretária dele atendeu com aquela voz profissional e fria. O senhor Moraes está em uma reunião importante. Sou a mãe dele.
É urgente. Ele retornará a sua ligação quando tiver tempo. Ele nunca retornou a ligação. Tentei a Carolina. O celular dela tocou 6 vezes antes de cair na caixa postal. Oi, você ligou para Carolina Moraes. Deixe o seu recado após o sinal. Ela nem se deu ao trabalho de incluir uma saudação calorosa. Deixei um recado, depois outro, depois mais outro. Silêncio absoluto. Daniel foi o único que respondeu, mas apenas com uma mensagem de texto. Mãe, preciso de espaço. O que está acontecendo é complicado para mim também. Por favor, entenda. Espaço. Ele tinha uma mansão em Trancoso e eu tinha 20 metros quadrados de desespero. As noites eram piores. O prédio era cheio de barulhos que me mantinham acordada. Casais brigando no apartamento de cima. Música alta no corredor, sirenes constantes na rua, e eu ali deitada no escuro, segurando aquele celular morto contra o peito, como se fosse a única coisa que me ligava à realidade. Eu falava com ele, com o Arthur, com o celular, com os dois. Por que me odiava tanto? O que eu fiz para merecer isso? Abri mão de tudo por você. Da minha carreira, dos meus sonhos, dos meus amigos. Tornei-me a esposa que você precisava, a mãe que os seus filhos precisavam. Apaguei-me para que todos vocês pudessem brilhar. E é isso que eu ganho. O celular nunca respondia, mas eu continuava falando. Completei 67 anos naquele apartamento. Ninguém se lembrou nem uma ligação, nem uma mensagem, nem uma palavra. Passei o dia sentada à janela, olhando para o beco sujo, comendo pão seco, contando as horas, até que o celular pudesse ser desbloqueado novamente. Quando os 30 dias finalmente se esgotaram, minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o aparelho. Pressione o botão de ligar. A tela piscou. O logotipo apareceu. Em seguida, a foto do nosso casamento. E por fim, a tela de bloqueio. Digite a senha. 6 círculos vazios à minha espera. Desta vez, eu estava mais cuidadosa, mais estratégica. Passei 30 dias pensando, lembrando, analisando cada momento significativo da nossa vida juntos. Eu tinha uma lista escrita num caderno velho. Todas as combinações possíveis que eu ainda não havia tentado. Comecei com a data em que Arthur chegou a São Paulo. Erro. O número do seu primeiro apartamento alugado. Erro. A data em que abriu a sua primeira conta bancária. Erro. Cada erro era uma facada. Mas eu continuei. Eu tinha que continuar. Porque se eu desistisse, então tudo teria sido em vão. Toda a minha vida teria sido em vão. Tentei a data em que Arthur me pediu em casamento. Estávamos numa cantina italiana barata. Ele ainda não tinha dinheiro para um anel, mas me pediu mesmo assim. Eu disse sim, sem hesitar. Erro. Tentei o dia em que compramos a nossa primeira casa, um imóvel pequeno num bairro esquecido, mas era nosso. Erro. Muitas tentativas incorretas. Tente novamente em 30 minutos. 30 minutos que pareceram 30 anos. Quando pude tentar novamente algo na minha estratégia, mudou. Parei de pensar em datas felizes. Comecei a pensar em datas dolorosas. Arthur não era um homem sentimental. Ele era pragmático, duro, forjado pelo sofrimento. Tentei a data em que o pai dele morreu. Arthur tinha 15 anos. Ele nunca falava muito sobre isso, mas eu sabia que o tinha marcado profundamente. Erro. A data em que perdemos a nossa primeira empresa. Quase abrimos falência. Arthur não dormiu por semanas. Erro. A data em que a mãe dele teve de voltar para o Nordeste por falta de dinheiro. Ele não pôde fazer nada para impedir. Tinha 19 anos e sentiu-se completamente impotente. Erro. Muitas tentativas incorretas. Tente novamente em 60 minutos. Isso estava se tornando um pesadelo interminável. Cada tentativa fracassada afundava-me mais no desespero. Comecei a me perguntar se Arthur simplesmente tinha escolhido uma senha aleatória, algo sem sentido, apenas números ao acaso, para me torturar para sempre. Mas não, Arthur nunca fazia nada sem um propósito.
Toda a decisão que ele tomava na vida tinha um motivo calculado por trás. Este celular não era diferente. Havia uma resposta. Eu só precisava encontrá-la. Mais 2 meses se passaram. O dinheiro do Marcelo parou de chegar completamente. Liguei para o escritório de novo. Desta vez, nem a secretária atendeu. Apenas uma gravação com opções automáticas que me guiavam num círculo sem fim. Deixei mensagens desesperadas. Por favor. Nada. Comecei a vender as minhas coisas. Primeiro as roupas que já não me serviam por causa da perda de peso. Depois os livros, os porta-retratos, tudo o que tinha algum valor, por menor que fosse. Um brechó me deu alguns trocados por cada lote. Não era o suficiente. Nunca era o suficiente, mas me manteve viva mais um dia. O locador bateu à minha porta na manhã do terceiro mês. Era um homem corpulento, com hálito de cerveja e olhos que não demonstravam qualquer compaixão. Dona Helena, a senhora deve 2 meses de aluguel. Eu sei. Meus filhos prometeram pagar mais. Não quero saber dos seus filhos. Preciso do dinheiro ou a senhora vai ter que sair. Por favor, só preciso de um pouco mais de tempo. 2 semanas. Se a senhora não pagar, eu a coloco na rua. Ele fechou a porta, deixando o ultimato pairando no ar como uma sentença de morte. 2 semanas. 9.000 reais que eu não tinha e nenhuma forma de conseguir. Naquela noite, sentada no colchão, com o estômago vazio e o coração ainda mais vazio, segurei o celular nas mãos. Já nem tentava desbloqueá-lo. Apenas ficava olhando para ele à procura de respostas na tela escura. Arthur, se há alguma parte sua ainda neste mundo, preciso que me dê um sinal. Qualquer coisa. Porque eu não aguento mais. Estou desmoronando. Já não sou mais forte. Não sou nada. O celular permaneceu em silêncio. Mas então algo mudou. Uma sensação estranha como eletricidade no ar. Olhei para quê? Para a tela. Ainda estava apagada, mas algo estava diferente. Eu não sabia explicar. Era como se o objeto nas minhas mãos tivesse ganhado vida por um segundo. Liguei-o novamente. A rotina familiar. Logotipo. Fotografia. Tela de bloqueio. Desta vez eu não pensei, não calculei. Não, apenas deixei os meus dedos se moverem por instinto. Números que vieram de algum lugar nas profundezas da minha memória. Um lugar que eu não sabia que existia. 082325. A tela piscou. O meu coração parou. Os círculos ficaram verdes. O celular foi desbloqueado. A tela iluminou-se com um brilho quase cegante na escuridão do meu apartamento miserável. As minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Depois de meses de tentativas frustradas, de frustração acumulada, de noites a chorar em silêncio, finalmente tinha desbloqueado o aparelho que Arthur me deixou como única herança. O nosso aniversário, 23 de agosto, e a minha idade quando nos casamos, 25. Era tão óbvio e tão escondido ao mesmo tempo. Arthur sempre disse que eu era a mulher mais bonita do mundo no dia do nosso casamento. Ele guardava essa data como se fosse sagrada. E eu, estupidamente, só tinha tentado a data sem pensar em acrescentar a minha idade daquele momento. A tela inicial apareceu. Não havia aplicativos normais, nem redes sociais, nem jogos. Apenas 3 ícones no centro da tela preta, uma pasta chamada Para Helena, um calendário com uma data marcada em vermelho e um aplicativo de gravação de voz. Os meus dedos pairavam sobre a tela sem ousar tocar em nada. O meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo nos ouvidos. O que Arthur tinha deixado ali dentro? Por quê? Todo este mistério. Por que torturar-me durante meses antes de revelar o que quer que isto contivesse? Toquei primeiro na pasta. Ela se abriu e mostrou uma lista de arquivos numerados. Arquivo 1, Arquivo 2, Arquivo 3. Iam até o arquivo 15. Cada um era de tamanho considerável, provavelmente documentos ou fotografias. Abri o primeiro arquivo. Era um documento escaneado, uma escritura de propriedade. Li a primeira linha e perdi a respiração.
Propriedade registrada em nome de Helena Moraes. Um endereço na Avenida Paulista. Um edifício comercial de 4 andares numa área nobre. Valor estimado 16 milhões de reais. E estava no meu nome. Estava no meu nome há 8 anos. Os meus olhos percorreram o documento incapazes de processar o que eu estava a ver. A assinatura de Arthur estava lá com carimbos do cartório, datas tudo legítimo. Aquilo não era uma piada nem um erro. Era real. Abri o segundo arquivo com os dedos a tremer. Outra escritura de propriedade, desta vez, um complexo de apartamentos em Pinheiros. 24 unidades alugadas em meu nome. Valor 14 milhões de reais. O terceiro arquivo, um galpão industrial em Guarulhos. 7 milhões de reais em meu nome. Quarto arquivo. Quinto. Sexto. Continuei a abrir documentos como uma mulher possuída. Propriedades em todo o estado de São Paulo, edifícios terrenos, investimentos. Todos registrados no meu nome. Todos com documentação legal impecável. Todos valendo milhões. Quando terminei de analisar os 15 arquivos, as minhas mãos tremiam tanto que tive de largar o celular no colchão. Os números dançavam na minha cabeça. Somei-os mentalmente, embora mal conseguisse pensar com clareza. 210 milhões de reais. 210 milhões de reais em propriedades que eu nem sabia que existiam. Tudo legalmente meu escondido durante anos em registros que nunca verifiquei porque confiava implicitamente em Arthur para tratar das finanças. O mundo girava ao meu redor. As paredes do apartamento miserável pareciam estar a fechar-se sobre mim. O ar tornou-se denso, difícil de respirar. Isto não podia ser real. Era demasiado. Era impossível. Mas ali estavam os documentos. Escaneados, assinados reais. Arthur havia me deixado um império secreto. Enquanto os meus filhos lutavam pelos 250 milhões deles, eu tinha 210 milhões escondidos em propriedades que ninguém mais conhecia. E, de acordo com os documentos, todas essas propriedades geravam renda a aluguéis, lucros, dinheiro que fluía para uma conta bancária que eu também não sabia que tinha. Saí da pasta e toquei no ícone do calendário. Ele abriu e exibiu um único dia marcado, 18 de outubro, meu aniversário de 70 anos. Faltavam exatamente 3 semanas. Havia uma nota anexada. Tudo será revelado nesta data. Espere, meu amor, espere. 3 semanas. Arthur queria que eu esperasse mais 3 semanas antes de revelar tudo. Mas por quê? O que mais havia, ele já me havia deixado uma fortuna. O que mais poderia haver? Toquei no terceiro ícone, o gravador de voz. Havia uma única gravação guardada. Duração 43 minutos. Data da gravação: 2 semanas antes da morte de Arthur. 2 semanas antes de seu coração explodir naquele escritório rodeado por plantas e contratos. O meu dedo pairou sobre o botão de play. Uma parte de mim queria pressioná-lo imediatamente para ouvir a voz dele de novo, para entender o que diabos estava lhe acontecendo. Mas outra parte estava com medo. Um medo profundo e primal do que aquela gravação pudesse conter. As lágrimas começaram a cair antes que eu pudesse contê-las. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de confusão, de raiva, de alívio, de 1000 emoções contraditórias que me atingiam todas de uma vez. Por que não me disse nada? Falei para o celular como se Arthur pudesse me ouvir. Por que me deixou sofrer? Por que me fez passar por tudo isso? Mas eu conhecia o Arthur. Eu sabia como ele pensava, como planejava, como cada movimento que fazia tinha 10 passos calculados à frente. Aquilo não era crueldade sem sentido. Era um teste, ou uma lição, ou os dois. Limpei as lágrimas com as costas da mão. Respirei fundo e apertei o botão play. Estática, depois um pigarro, e a seguir a voz dele tão nítida como se ele estivesse sentado ao meu lado. Olá, Helena. Se está ouvindo isto, significa que consegui manter este plano em segredo até o fim. Significa que morri sem lhe dizer nada. E significa que passou pelo inferno que criei especificamente para você.
O tom dele era calmo, sereno, como quando explicava contratos de negócios ou decisões financeiras. Sei que está furiosa comigo neste momento. E tem todo o direito. Deixei-lhe um celular bloqueado enquanto os nossos filhos ficaram com tudo o que era visível. Fiz com que você parecesse tola, esquecida, alguém sem valor. E o pior, deixei que a humilhassem. Deixei que a expulsassem de sua própria casa. Deixei que passasse fome e frio num lugar horrível qualquer. Uma pausa. Eu conseguia ouvir a respiração pesada dele na gravação. Sinto muito, meu amor. Sinto muito por cada segundo de dor que lhe causei. Mas eu precisava que acontecesse exatamente assim. Precisava que os nossos filhos mostrassem quem realmente são quando acham que ganharam tudo. Precisava que o mundo os visse sem as suas máscaras. E mais importante, precisava que você se visse sem mim. Minha mão cobriu minha boca. As lágrimas caíam em silêncio. Durante 45 anos, você foi a minha esposa, a minha parceira, a mãe dos meus filhos. Mas em algum momento dessa jornada, você se esqueceu de quem era antes de ser tudo isso. Você se esqueceu da arquiteta brilhante da mulher com sonhos próprios. Você tornou-se a minha sombra, e eu permiti porque era mais fácil para mim, mais conveniente. A voz dele embargou de leve. Este celular não é apenas uma herança, Helena. É a sua libertação. Os documentos que você encontrou são reais. O dinheiro é seu. Sempre foi. Eu construí aquele império paralelo usando o seu nome porque sabia que um dia você precisaria ser independente. Eu sabia que os nossos filhos se tornariam monstros gananciosos. Eu os observei crescer e me recusei a ver isso claramente. Esse foi o meu maior fracasso como pai. A gravação continuava. Cada palavra era como uma martelada no meu coração. Daqui a 3 semanas você fará 70 anos. Nesse dia, este celular desbloqueará o restante do plano. Mas por agora, quero que saiba de uma coisa. Você não está sozinha. Nunca esteve. E o que vem a seguir mudará tudo. Estática. Fim da gravação. Fiquei sentada na escuridão com o celular ainda nas mãos, processando o que acabara de ouvir. Não dormi naquela noite. Não consegui. Fiquei sentada naquele colchão fino, segurando o celular como se fosse um objeto sagrado, reproduzindo a gravação de Arthur diversas vezes, até ter decorado cada palavra, cada pausa, cada respiração. A voz dele enchia o apartamento vazio, fazendo-o parecer menos solitário, menos miserável. Mas também enchia a minha cabeça com milhares de perguntas que ainda não tinham resposta. O que mais ele tinha planejado? O que aconteceria no meu aniversário de 70 anos? Por que esperar tanto? Ele já tinha me dado as propriedades. Ele já tinha me dado uma fortuna que eu nem sabia que existia. O que mais poderia haver quando o sol começou a filtrar através da janela suja, iluminando as frestas nas paredes? Tomei uma decisão. Eu não contaria nada aos meus filhos. Ainda não. Arthur projetou isso como um teste, como uma revelação calculada. Se ele havia esperado até o meu aniversário para revelar tudo, então eu esperaria também. Eu queria ver até onde a ganância deles chegaria, até que ponto estavam dispostos a me afundar antes que a verdade viesse à tona. Os dias seguintes foram estranhos. Eu ainda era a mesma mulher pobre, vivendo naquele apartamento horrível, comendo pão barato, contando os centavos. Mas agora havia um segredo ardendo dentro de mim, um conhecimento que mudava tudo. Eu caminhava pelas ruas, sentindo-me como se tivesse um superpoder invisível. As pessoas olhavam para mim e viam apenas uma velha esquecida. Elas não sabiam que eu era dona de edifícios propriedades de um império oculto. O locador bateu à minha porta novamente. As batidas eram agressivas e impacientes. Dona Helena, o tempo acabou. Ou a senhora paga agora, ou a coloco na rua hoje mesmo. Abri a porta apenas uma fresta. Ele cheirava a álcool e suor velho. Preciso de mais 2 dias.
Por favor, já lhe dei 2 semanas. Não há mais prorrogações. 2 dias. Eu imploro. Algo na minha voz. Talvez o desespero genuíno o tenha feito hesitar. Ele bufou de frustração. 2 dias, nem mais um. E é bom que a senhora tenha o valor total, ou eu chamarei a polícia para a arrastar para fora. Ele saiu praguejando. Fechei a porta e me encostei nela. 2 dias. O meu aniversário era em 19 dias. Ainda era muito tempo, mas eu tinha documentos provando que possuía 210 milhões de reais em propriedades. Teoricamente, eu poderia ir a um banco, mostrar os papéis, ter acesso às contas. Mas algo me impediu. A voz de Arthur naquela gravação. Espere, meu amor. Espere. Decidi tentar uma última vez com meus filhos. Talvez, apenas talvez, ainda houvesse alguma humanidade neles. Peguei o ônibus até o escritório de Marcelo. A viagem durou 1 hora e meia, cruzando a cidade do meu bairro esquecido até o reluzente distrito financeiro da Faria Lima, onde o meu filho mais velho brincava de ser um executivo importante. O edifício onde ele trabalhava era todo de vidro e aço imponente e frio. O saguão tinha chão de mármore tão polido que eu podia ver o meu reflexo. Eu parecia pequena e insignificante. A recepcionista parou-me antes mesmo que eu pudesse me aproximar dos elevadores. A senhora tem horário marcado? Sou a mãe do Marcelo Moraes. Preciso falar com ele. Avaliando as minhas roupas gastas, os meus sapatos velhos, o meu rosto cansado. A expressão dela mudou para algo entre pena e desprezo. O senhor Moraes está em reuniões o dia todo. Posso deixar-lhe de um recado? Por favor, apenas 5 minutos. É urgente. Sinto muito, senhora. Sem horário marcado, não posso deixá-la subir. O tom dela era afinal inflexível. Fiquei ali imóvel como uma tola, sentindo os olhares das pessoas que passavam executivos internos caros. Mulheres de salto alto que estalavam como martelos contra o mármore. Todos eles ocupados, todos eles importantes. E eu, uma mulher velha, atrapalhando o caminho deles. Esperei no saguão durante 3 horas, sentada em um banco perto da entrada, vendo as pessoas a entrarem e saírem. A recepcionista lançava-me olhares ocasionais de irritação, como se a minha presença contaminasse a atmosfera elegante. Finalmente, Marcelo saiu do elevador. Ele estava com outros 2 homens de terno cinzento, rindo de algo que um deles tinha dito. Levantei-me rapidamente, quase tropeçando nos meus próprios pés. Marcelo. Ele parou. O sorriso desapareceu de seu rosto, substituído por algo próximo ao constrangimento, mas durou apenas um segundo. Depois veio a irritação. Mãe, o que você está a fazer aqui? Preciso falar com você. É importante. Os homens com quem ele estava trocaram olhares desconfortáveis. Marcelo fez-lhes um gesto. Vão na frente. Eu os alcanço no restaurante. Ele esperou até que se afastassem. Depois olhou-me com aqueles olhos frios, que um dia foram os olhos inocentes do meu bebê. Você tem 2 minutos. Fale. Vão me despejar do apartamento. Não tenho dinheiro para o aluguel. Preciso de ajuda. Nós lhe demos dinheiro no início. Não foi suficiente. Mal dá para comer. E vocês pararam de mandar mais porque acharam que eu precisava aprender a administrar o meu dinheiro. A voz dele era condescendente, como se estivesse a falar com uma criança tola. Marcelo, sou a sua mãe. Como você pode me deixar na rua? O pai tomou as decisões dele. Ele sabia o que estava fazendo. Se ele deixou apenas um celular para você, foi por um motivo. Aquele celular. Eu parei. Quase disse tudo. Quase revelei tudo ali mesmo. Mas algo me conteve. A maneira como ele olhava para mim, como se eu fosse um problema que ele precisava resolver rapidamente para poder voltar à sua vida importante. Aquele celular é tudo o que me resta dele. Exatamente. Então guarde-o de lembrança e siga em frente. Arrume um emprego. Eu não sei.
Vai limpar casas ou coisa parecida? Você tem 67 anos, não 100. Ainda pode ser útil. Cada palavra foi um tapa. Mas o pior foi a expressão dele. Indiferente, entediado. Como se aquela conversa fosse um desperdício de tempo que ele poderia estar usando para ganhar mais dinheiro. É isso que eu valho para você depois de tudo o que fiz por vocês. Ah, mãe, sempre tão dramática. Você fez o que as mães devem fazer. Ninguém pediu para você ser mártir. Ele verificou o seu relógio caro. Eu tenho que ir. Boa sorte com a sua situação. Ele se virou e caminhou até a porta de vidro. Ele não olhou para trás. Nenhuma vez. Fiquei naquele saguão como uma estátua de sal. A recepcionista olhava para mim com uma mistura de pena e alívio por eu finalmente estar a ir embora. As lágrimas queriam sair, mas eu engoli-as em seco. Não aqui. Não à frente de todas estas pessoas. Saí do edifício e caminhei sem rumo durante horas. Os meus pés doíam, mas eu não me importava. A dor física era mais fácil de suportar do que a dor no peito. Aquele enorme vazio onde outrora esteve o amor dos meus filhos. Quando voltei ao apartamento, já estava escuro. Encontrei uma nota presa na porta. Era do locador. Aviso final. Pague amanhã ou serei forçado a tomar medidas legais. Sentei-me no chão do corredor encostada à porta a segurar aquele bilhete. O celular do Arthur estava na minha bolsa. Tirei-o e olhei para a tela. O calendário ainda mostrava a data marcada. 18 de outubro. Faltavam ainda 18 dias. Arthur, eu não sei se consigo esperar tanto tempo, sussurrei para o celular. Não sei se sou tão forte quanto você pensava. Mas então me lembrei de algo da gravação. Algo que havia passado despercebido na minha primeira audição. Arthur tinha dito: Você não está sozinha. Você nunca esteve. O que isso significava? Eu estava completamente sozinha. Os meus filhos tinham me abandonado. Eu não tinha amigos porque os havia negligenciado durante anos para cuidar da minha família. Eu não tinha ninguém, a não ser que Arthur tivesse deixado algo mais. Alguém mais. Voltei para o apartamento e abri o celular. Verifiquei cada ícone, cada pasta à procura de algo que eu pudesse ter perdido. E então eu vi no canto inferior da tela, quase invisível, um ícone de contatos. Eu o abri. Havia um único número guardado. Sem nome, apenas um número com DDD de São Paulo. Meu dedo pairou sobre o botão de ligar. Será que eu devia? Quem era esta pessoa? Por que o Arthur tinha deixado apenas este contato? Respirei fundo. Pressionei ligar. O celular tocou 3 vezes. 4. 5. Achei que ninguém iria atender, mas então a voz de um homem mais velho caloroso. Olá, Helena. Estava à espera da sua ligação. Minha voz ficou presa na garganta. O homem do outro lado da linha sabia o meu nome. Ele estava à minha espera, mas eu não fazia a menor ideia de quem ele era. Quem? Quem é? Finalmente consegui articular os meus dedos apertando o celular com tanta força que os nós ficaram brancos. O meu nome é Antônio Garcia. Fui o melhor amigo do Arthur durante 40 anos. Também sou o advogado pessoal dele, diferente do senhor evangelista, que tratava dos assuntos corporativos da família. A voz dele era suave e paciente, como se compreendesse perfeitamente a minha confusão. O Arthur pediu-me para aguardar a sua ligação. Ele me disse que ela viria exatamente quando você mais precisasse. Eu não estou entendendo nada disso. Eu sei e lamento profundamente por tudo o que você tem passado. O Arthur me contou o plano todo. No princípio, achei que ele estava maluco, que era muito cruel fazê-la sofrer assim, mas ele insistiu. Disse que era a única maneira de fazê-la acordar. Acordar de quê? De 45 anos sendo invisível, sendo a sombra de outra pessoa, esquecendo-se de quem você era. Antônio fez uma pausa. Você encontrou os documentos das propriedades? Sim, eu ainda não consigo acreditar que são reais. Eles são completamente reais e legais. Cada uma daquelas propriedades tem gerado renda durante anos.
O dinheiro tem estado a acumular numa conta especial em seu nome. Neste momento, há cerca de 30 milhões de reais disponíveis em dinheiro para além do valor das propriedades. Minhas pernas fraquejaram. Tive de me sentar no colchão para não cair. 30 milhões disponíveis em dinheiro enquanto eu estava prestes a ser atirada para a rua por não conseguir pagar 9 mil reais. Porque o Arthur não me contou nada. Por que deixar-me sofrer assim? Porque ele te conhecia melhor do que ninguém. Helena, ele sabia que se ele te contasse enquanto estava vivo, você iria insistir que o dinheiro fosse usado para as crianças, para a família, para qualquer um menos para você mesma. Você sempre foi assim, sempre se colocando em último lugar. Ele tinha razão. Antônio estava completamente certo. Se Arthur me tivesse dito que tinha aquele império secreto, eu teria insistido em que fosse dado a Marcelo, a Carolina, a Daniel. Eu nunca teria considerado que eu merecia alguma coisa para mim mesma. O que eu devo fazer agora? Por enquanto, nada. O Arthur foi muito específico sobre isso. Ele quer que você espere até ao seu aniversário. Tudo será totalmente revelado até lá. Há mais do que você viu até agora. Mas o que mais poderia haver? Eu não posso te dizer. O Arthur me fez jurar não interferir com o plano dele, mas posso ajudá-la com a sua situação imediata. Pelo que entendi, você está prestes a ser despejada amanhã. Se eu não pagar amanhã, eles me põem na rua. Isso não vai acontecer. Vou te transferir 50 mil reais hoje à noite. Use-os para pagar os aluguéis atrasados e para ter com o que viver até ao seu aniversário. O dinheiro vem da sua própria conta. Não é caridade. É seu. Eu. Eu não sei o que dizer. Não diga nada. Apenas aguente um pouco mais. São apenas 17 dias. O Arthur estava certo sobre muitas coisas, mas especialmente sobre você. Você é mais forte do que pensa. A voz dele se suavizou. Mais uma coisa, Helena. Seus filhos não sabem de nada sobre isto. O senhor evangelista, o outro advogado, também não. O Arthur compartimentou tudo para que ninguém pudesse estragar o plano. Quando o seu aniversário chegar, todos terão uma surpresa. Especialmente os seus filhos. Especialmente eles. Percebi um sorriso na voz dele. Cuide-se, Helena. E não hesite em ligar se precisar de alguma coisa. Este número estará sempre disponível para você. A ligação terminou. Fiquei a olhar fixamente para o celular a tentar processar tudo. Arthur tinha planejado tudo isto com precisão cirúrgica. Cada pormenor, cada momento de sofrimento tinha um propósito. E embora uma parte de mim ainda estivesse furiosa com ele por me ter feito passar por tudo isto, outra parte estava a começar a compreender. Ele tinha me libertado. De uma maneira torta e complicada, ele tinha me dado a oportunidade de me ver sem ele, sem os meus filhos, sem qualquer outra pessoa a me definir. Nessa noite, pela primeira vez em meses, fiz uma refeição decente. Usei as últimas notas que tinha para comprar frango, arroz e legumes. Cozinhei num pequeno fogão elétrico e o cheiro encheu o apartamento, fazendo com que parecesse quase um lar. Enquanto comia, verificava o meu celular constantemente à espera da transferência que Antônio tinha prometido. Chegou às 23 horas. A notificação do banco acendeu no ecrã. Depósito recebido 50 mil reais. Fiquei a olhar para aqueles números até as minhas lágrimas me inundarem os olhos. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de esperança de algo que eu não sentia há muito tempo. Quase me tinha esquecido como era. Na manhã seguinte, fui diretamente ao escritório do locador. Ficava no piso térreo, uma pequena sala que cheirava a cigarros e a papéis velhos. Ele estava sentado atrás de uma mesa desarrumada, surpreendido ao me ver. Dona Helena veio cobrar ou ligar. Coloquei um envelope sobre a mesa. Dentro, havia 10 mil reais em dinheiro. Eu os tinha levantado naquela manhã num caixa eletrônico. Aqui estão os aluguéis em atraso e o do próximo mês. Tudo em dinheiro. Ele abriu o envelope, contou o dinheiro 2 vezes, olhando-me com um misto de surpresa e desconfiança.
De onde arranjou isto? Isso não é da sua conta. Estamos quites. Sim, sim, estamos quites. Ele continuava a olhar-me como se eu tivesse feito algo de ilegal. Saí do escritório de cabeça erguida. Pela primeira vez em meses, não tive de me humilhar. Não tive de implorar. Eu tinha dinheiro. Eu tinha poder. Mesmo ainda a viver naquele apartamento horrível, mesmo ainda com as roupas velhas, havia algo diferente dentro de mim, uma centelha que havia estado apagada durante demasiado tempo. Os dias seguintes passaram-se num torpor estranho. Eu continuava a mesma Helena por fora, mas por dentro algo de fundamental tinha mudado. Eu andava pelas ruas e via o mundo de forma diferente. Já não me sentia uma vítima. Sentia-me alguém à espera do seu momento. Tentei entrar em contato com a Carolina novamente. Desta vez, para minha surpresa, ela atendeu. Mãe! A voz dela soou aborrecida, como se eu tivesse interrompido algo importante. Carolina, eu só queria saber como você está. Ocupada? A mansão precisa de uma remodelação completa. A designer diz que está tudo fora de moda. Nós vamos gastar quase 3 milhões com a reforma. Esse valor teria me deixado paralisada dias atrás. Agora só senti uma risada amarga crescer na minha garganta. Parece caro. É um investimento. Mas por que você está ligando? Eu só queria ouvir a sua voz. Faz meses que não nos falamos. Bom, já falamos. Eu tenho que ir. A designer está à espera. Sem se despedir, ela desligou. Fiquei olhando fixamente para o celular. Nenhuma pergunta sobre como eu estava. Nenhum segundo de interesse genuíno. A Carolina estava tão absorvida na sua nova riqueza que esquecera por completo que a mãe existia. O Daniel também não tinha telefonado. O Marcelo continuava ignorando as minhas mensagens. Os três estavam ocupados demais aproveitando a herança para se lembrarem da mulher que lhes deu a vida. Mas eu já não estava chateada. Eu estava em paz porque sabia algo que eles não sabiam. E em 17 dias tudo iria mudar. Passei esse tempo preparando-me mentalmente. Voltei a ler os documentos das propriedades. Ouvi a gravação do Arthur. Falei ocasionalmente com Antônio, que me deu notícias sobre como as propriedades geravam cada vez mais rendimento todos os meses. Eu também comecei a cuidar melhor de mim própria. Fiz 3 refeições por dia. Dormi melhor. Até comprei roupa nova. Nada extravagante, mas com um aspecto limpo e digno. A mudança foi sutil, mas significativa. E todas as noites, antes de adormecer, olhava para o calendário no celular do Arthur. 17 dias depois, 16, 15, 14. Até chegar ao fim. Os dias arrastaram-se com uma lentidão dolorosa, mas ao mesmo tempo voaram. Todas as manhãs eu acordava com uma mistura de antecipação e terror. O que iria acontecer quando o meu aniversário chegasse? O que mais tinha Arthur planeado? A incerteza consumia-me, mas também me manteve viva de uma forma que eu nunca tinha experimentado nas últimas décadas. Há 10 dias do meu aniversário, recebi um telefonema inesperado. Não foi do Antônio. Era do senhor Evangelista, o advogado corporativo da família. O meu coração disparou. Teria ele descoberto algo. O plano do Arthur teria sido revelado. Senhora Moraes, preciso vê-la. É urgente. A voz dele soava tensa, quase nervosa. A respeito do quê? Preferiria discutir este assunto pessoalmente. Você pode vir ao meu escritório amanhã às 14 horas. Não tinha como recusar sem levantar suspeitas. Estarei lá. Eu mal dormi nessa noite. A minha mente criava 1000 cenários diferentes. Talvez o Marcelo tivesse descoberto as propriedades. Talvez o senhor evangelista tivesse encontrado uma irregularidade no testamento. Talvez o plano inteiro de Arthur estivesse prestes a se desmoronar antes da conclusão. Cheguei ao escritório do senhor evangelista com 15 minutos de antecedência. Usava um dos meus vestidos novos de cor cinzenta escura simples, mas respeitável. A mesma recepcionista que me tinha visto há uns meses atrás, esgotada e desesperada,
agora olhava para mim de forma diferente. Ela ainda não sabia que eu tinha uma fortuna, mas algo na minha postura, no meu modo de andar, havia mudado. O senhor evangelista mandou-me entrar imediatamente. O escritório dele continuava o mesmo paredes cor creme, diplomas emoldurados à mesa de madeira polida, onde o testamento que me mudou a vida tinha sido lido. Mas desta vez ele não estava sozinho. Marcelo estava lá, assim como a Carolina e o Daniel. Os três estavam sentados nas mesmas cadeiras que ocuparam naquele dia terrível. E todos eles olhavam para mim com expressões que não consegui decifrar muito bem. Preocupação, culpa, medo. Sente-se, mãe. O Marcelo apontou para a cadeira vazia, na ponta da mesa, o mesmo lugar onde me humilharam há uns meses atrás. Sentei-me lentamente, mantendo uma expressão neutra. O meu coração batia forte como um tambor de guerra, mas eu não ia deixar transparecer. O senhor evangelista limpou a garganta, ajustou os óculos e começou a falar num tom profissional. Senhora Moraes, chamei-a aqui porque surgiu uma situação complicada. Ao longo das últimas semanas, temos feito uma auditoria nas finanças da Moraes Imóveis, como parte do processo de transição, e descobrimos certas irregularidades. Irregularidades. Mantive a voz calma. Dívidas. O Marcelo interrompeu de rosto tenso. Dívidas monstruosas que o pai escondeu nas empresas. Empréstimos com taxas de juros astronômicas. Projetos que estão perdendo dinheiro. Contratos com cláusulas penais que estão nos arruinando. Carolina olhava-me pálida com as mãos trêmulas. Nós estamos num buraco enorme, mãe. A empresa que achávamos que valia 250 milhões de reais, na verdade, deve perto de 200 milhões de reais. Estamos à beira da falência. Um silêncio pesado tomou conta do escritório. Processei aquela informação com um misto de choque e um entendimento cada vez maior. O Arthur fez isto. Ele havia estruturado o seu império como uma armadilha, uma bela e dourada armadilha, que agora se fecharia sobre meus filhos. Por que estão me dizendo isso? Perguntei finalmente. O senhor evangelista trocou olhares com os meus filhos antes de continuar. Porque você ainda é parte da família Moraes e pode haver ativos em seu nome que podem nos ajudar a resolver esta crise. Aí estava a verdadeira razão para esta reunião. Estavam desesperados e pensaram que eu poderia ter algo de valor escondido em algum lugar. Eu não tenho nada, respondi simplesmente. Vocês estiveram lá quando o testamento foi lido. Ganhei um telefone celular. Só isso. Aquele telefone celular. O Marcelo se inclinou para a frente. Conseguiu desbloqueá-lo. A minha mente trabalhou depressa. Podia mentir. Podia dizer que não. Mas havia algo em mim que queria ver até onde eles iriam. Queria ver se restava ainda alguma faísca de humanidade neles, ou se aquilo tudo não passava de um pânico financeiro disfarçado de preocupação familiar. Sim, eu desbloqueei. Os três ficaram visivelmente tensos. O senhor evangelista se debruçou. E o que é que havia lá dentro? Fotografias antigas, recados de voz, recordações. Não era totalmente mentira. Essas coisas também lá estavam. Apenas não as havia mencionado. Nada de valor financeiro. A desilusão nos seus rostos foi palpável. Marcelo recostou-se na cadeira a esfregar as mãos pelos cabelos com frustração. É um desastre. O pai nos deixou um império podre. Por que é que ele faria uma coisa dessas? Porque ele queria lhe ensinar uma lição, pensei. Porque ele queria te mostrar que a ganância traz consequências. Porque vocês se tornaram no tipo de gente de que ele tinha nojo, mas não disse nada daquilo. Fiquei ali sentada a vê-los se afundar. A Carolina começou a chorar. Não com aquelas lágrimas bonitas e delicadas, mas com lágrimas feias e desesperadas de alguém a ver o seu mundo perfeito desabar. Vou perder a mansão. O designer já gastou 1 milhão na renovação e eu agora não lhe consigo pagar. Ele vai processar-me. O Daniel parecia doente. A pele dele tinha uma tonalidade esverdeada.
Eu vendi 2 dos carros de luxo da coleção por uma pechincha, porque eu precisava de dinheiro vivo. Agora descubro que os carros eram a garantia de um empréstimo. Estou a braços com a justiça. Fiquei a olhar para os 3, meus filhos, a quem eu aprendi a amar, mas agora não sentia mais nada, nem o gosto pelo sofrimento deles, mas também não me apiede. Só sentia aquele vazio em que o meu amor incondicional tinha desaparecido. Lamento por vocês, disse Liseu, e era genuíno. Lamentava mesmo. Tinha pena de eles terem chegado a este estado. Tinha pena que Arturo os tivesse ensinado desta forma brutal. Mas não sei como vos posso ajudar. Podia falar com o senhor evangelista? A voz do Marcelo tornou-se mais dócil, parecia até implorar. Podia tentar recuperar alguma parte da nossa herança, alguma parte de que o pai se tivesse esquecido. Depois de 45 anos, ele só me deixou o aparelho celular. Acha que ele esqueceria de alguma coisa. Eu deixei a ironia do meu tom flutuar. Vocês receberam tudo. E eu não levei nada. Foram as suas escolhas. Você era esposa dele e são os seus filhos. Interrompi eu. Se ele me quis punir com nada, com o que o leva a pensar que não o quis punir a vocês todos com as vossas próprias dívidas? Fez-se silêncio total. Um silêncio que se tornava embaraçoso e carregado de tensões. O senhor evangelista tossindo nervosamente. Vocês ainda podem optar em declarar as empresas com insolvências corporativas. Podem vir a perder a empresa, os apartamentos, e tudo aquilo, contudo, vocês teriam a possibilidade de poderem começar tudo do zero. Exaltou-se Carolina. A que propósito nós nem saberíamos trabalhar nesta vida? Aí estava o veredito à nua e podre realidade. Parasitas. Parasitas elegantes e perfumados, e não deixam de o serem. Nunca os 3 fizeram qualquer tipo de esforço pelos dinheiros aos que o pai de tanto lhes cedeu a vida e suor de seu trabalho. A todos lhes providenciou a vida confortável. De fato, a verdade nua e feia. Eu me pus de pé. Uma vez que nós todos jamais nada nos resta, pretendo a retirar-me daqui. Aguarda aí, mãe. Levantou-se o Daniel. Como o via aos anos-luz, ele olhou na fenda das minhas pupilas. Estou a pedir perdão em todo aquele momento no que vos ferimos. Em tudo. De nada foi do âmago de vossas falas, a bondade apenas, mas vinha das suas fraquezas, dos problemas das finanças. Que me veio aquela voz como o desespero. Lamento não tenho o porquê de os confortarem a uma falsa resposta a aceitar o dito. Fui com o coração mais leve. Daqueles eu fui corajosa neles, eu nada cedi. O seu Arthur pode sorrir em suas nuvens de onde pudesse ver os atos da sua ex-esposa, pensei comigo. O meu segredo ficaria ainda oculto pela proximidade das datas aos 9 dias que faltavam no último desfechar final dessas cortinas do Arthur. O que havia ao desenlace nas tramas, o meu Antônio nas vias ligações, mudaria para uns tempos formais e tensas. Ao nosso combinado, comparece nos horários das 9 no teu 70º dia. Nestas tramas teriam por fins, o qual eu não saberei lidar nos últimos segundos das aflições, na ansiedade, e os outros terão conhecimento sobre as idas ali. Antônio nos deixou às portas. A senhora, Helena, ficará atônita com as verdades as quais todos eles irão provar. Deitei o rosto às camas com ansiedade. Eu vi no dia amanhecido no quarto, num reflexo da parede, sem saber os medos, mas coragem estava na nova coragem após 45 de adormecidas a mim mesma, que se libertara nas roupas asseadas. Os ares nos prédios do meu Antônio tinham aspectos dos escritórios nos quais havia o cheiro antigo com mognos nas suas paredes em portas com velhas estantes e madeiras, e as cadeiras onde a sua amabilidade abria-se. A você com alegrias dos dias. Apertando com zelo nas velhas e amigas mãos da senhora Helena, lhe presentearia antes a todos os demais. A ler esta sua missiva, a cartas, as caladas a só de sua autoria, ao querido e grande Arthur, no que lhe redigiu.
Com tremuras rompi em lacre as palavras que as deixara no recado de lágrimas. A minha doce Helena, vencendo as intempéries desta carta por amor a ter coragens as não fugas e as lutas de suas virtudes. Os meus castigos neles o ensinava das lições de dinheiro em mentiras e dos egoísmos dos que em nossa criação nos fizemos culpáveis com seus maus caminhos, dos perdões que vos peço aos atos cruéis, na qual aos fundos vós sois ricas a lhes dar independência nas contas que acumula os mais de 580 milhões de reais. E não cede essa vossas verbas às fugas a quem não as teria, para proveitos egoístas de um mundo falso. Use nas vossas reconstruções. Nos tempos que se ausentaram das vontades de sonhos, as construções de vivências. Seja perene a vosso amor de Arthur. Minhas alegrias despontavam as lágrimas das culpas a dar-me asas. A porta escancarada pelo Antônio. Em horas estamos aos preparos a todos que se instalam à espera. Os filhos ao lado nos balcões em esperas, nas caras atordoadas do desespero das respostas das contabilidades, eu frente aos ares mudados. Ao senhor evangelista surpreso e em perplexos e nas leituras. O império a qual não foi citado nos balanços, e sim, para a senhora Helena, nos totais com imóveis avaliações. As falas abafadas do Marcelo, o abismo de sua insolvência. Os atestados de doentes da psiquiatria nos relatórios forjados teriam de vir aos papéis, na falcatruas, para as justificativas. Mas Antônio a refutar a resposta no prontuário que certifica as saúdes plenas das suas tomadas decisões. Em ruínas. Daniel desmoronado aos prantos, aos cantos das falas. Carolina em ruínas nos borrões escuros em desesperos. Nos fins, a palavra foi do advogado, senhor evangelista, como a senhora somaria nos recursos. Se a sua vida não terá nas hipotecas divididas na riqueza do patrimônio com saldo final, a exatidão. As feições a suarem derrotas com a minha fala, as respostas às hipocrisias, seria aos amores do dinheiro e aos desígnios nas mentiras da compaixão e afagos dos beijos, as conveniências com desapego à minha idade. Arthur, em tempos que se perde os enganos aos falsos heróis, lhes traria em vossas faltas, da minha resposta à súplica. A eles as negações no consolo da falência da avareza, nas mentiras do pranto compassadas às saídas, num passo firme e certo com um adeus às saídas. Se com lições farão novos moldes das humildades nas labutas, se fará numa vinda aos pedidos a mamães, com os mesmos propósitos em união, ao se reerguer a nossa ligação. Ao fundo, em saídas das lágrimas, as vergonhas, eu venci em mim os orgulhos, 3 vezes nas viradas do calendário na capital. Os nomes cravavam num escritório. Modesta de Helena Construção. Arquitetos novos, num aprendizado com uma coragem a levantar na criação nas pranchetas aos 70, aos aprendizados do que se tornara num fim, e agora numa semente com o início promissor das perdas, com as lições dolorosas do mestre. Num amor para o qual, com esperança, a qual eu via as respostas das suas provas, nas caladas, no pequeno telemóvel guardado nos carinhos na mesa, as asas sem as suas correntes. O céu do meu fim brilhou a novas luzes num destino em minhas mãos, eu, Helena Moraes, e as realizações nos voos ao qual recomeço.